O Flamengo não desistiu de contratar o atacante Caio Jorge do Cruzeiro. Isso mesmo, o Flamengo insistirá na contratação desse jogador. Aí você pergunta, Mauro, mas de que maneira o Flamengo vai insistir? Como é que vai funcionar esse negócio? Vou explicar tudinho nesse vídeo. Vou explicar para vocês de que maneira o Flamengo encara esse mercado e se pode ou não ficar sem um novo centroavante na janela atual, a janela de janeiro. Tudo isso nesse vídeo com o apoio da Golcase, nosso parceiro conosco mais uma vez em 2026 e que traz vários produtos em promoção que você pode comprar mais barato usando o cupom GOMAURO. O cupom GOMAURO. Por exemplo, ó, capinha de celular, compra uma, leva duas. Essas aqui são lançamentos, tá? Aqui, ó, dos 9 títulos brasileiros de São Judas Tadeu. Essa aqui com os títulos do Flamengo da Libertadores, tá? Cada uma sai por menos de R$ 50 com o cupom GOMAURO. Garrafa Urban, por exemplo, por menos de R$ 100, a garrafa mais barata do seu time, compacta, muito legal, tem vários modelos, produtos licenciados pelos principais clubes do futebol do Brasil. Garrafa Fresh, a partir de 180, com base de silicone. Garrafa do seu time com base de silicone, promoção nesse mês de janeiro, cupom GOMAURO. O copo Vibe, a partir de 120, esse aqui é sensacional, o Ninguém Morre nos Devendo, é um sucesso, tá? Saindo a partir de R$ 120, é um copo perfeito para presentear quem você ama. Produtos licenciados dos principais clubes do Brasil, não é só do Flamengo, não. Tem também o Copo Life, a garrafa Flip Pro. O Copo Life está a partir de 210, a garrafa Flip Pro a partir de R$ 200, mais a base de silicone, tá? Agora, você vai encontrar os preços na descrição do vídeo, tudo direitinho, as regras para você poder aplicar o cupom e ter desconto, como pode parcelar, né, em até 3 vezes, enfim, tudo explicadinho usando o cupom GOMAURO. Acesse aqui o link no primeiro comentário fixado e veja na descrição do vídeo todos os detalhes para fazer a sua compra. E não esqueça que agora, nesse mês de janeiro, com a volta às aulas, você já está vendo aí, a Golcase traz a sua linha infantil, sua linha escolar, para você que tem criança em idade escolar, a oportunidade de comprar mochila, garrafa térmica, material importante para o dia a dia da garotada, voltando às aulas agora em fevereiro, em março, dependendo do mês, né? As aulas começam, às vezes, até no finalzinho de janeiro, em algumas escolas aqui de São Paulo. Às vezes, nos últimos dias de janeiro já tem aula, já tem garotada voltando para a escola. Então, é o momento de você aproveitar também usando o cupom GOMAURO e adquirir os produtos da Golcase com desconto. Tem outros motivos da linha feminina, tem motivos como, por exemplo, rock and roll, não é só futebol, não. E, repito, no futebol você encontra produtos licenciados dos principais clubes do Brasil. Não esqueça do cupom GOMAURO. O cupom GOMAURO vai proporcionar a você um desconto bacana. A Golcase está ao nosso lado, apoia o nosso jornalismo. Então, turma, vamos lá. Qual é a situação do Flamengo? O Flamengo jogou ali à mesa a proposta de 30 milhões de euros. E aí você pensa, pô, com esse dinheiro dá para contratar um jogador lá de fora. Aí tem um detalhe importante, tá? Que eu apurei junto à fonte do Flamengo. Por que o Flamengo joga tão pesado para contratar um jogador do Cruzeiro? Um jogador de 30 milhões de euros vindo lá de fora, tá, pelas estimativas do clube, sairia por 35,4 aproximadamente milhões de euros, por conta de comissões, impostos, IOF, etc. Ou seja, trazer um jogador lá de fora faz com que ele fique um pouco mais caro. Então, o exemplo, no demonstrativo financeiro do Flamengo, vimos que o Carrascal saiu por cerca de 16 milhões, ele veio da Rússia para o futebol brasileiro. E o valor pago ao clube russo, né, no caso, quando o Flamengo foi buscá-lo no futebol russo, o Carrascal ele saiu por 12 milhões, mas com taxas, comissões, etc., impostos, foi a 16 milhões. Tá? Então, esse é um ponto importante também. Ou seja, contratando jogador do Brasil, o Flamengo não gastaria tanto assim, seria um pouco menos. Esse é um ponto. E o Flamengo quer esse jogador. Além disso, é claro que o Flamengo força uma situação em que o jogador pode pressionar o Cruzeiro por intermédio dos seus representantes, desejando, demonstrando desejo de ir para o Flamengo, de ir para um outro clube, de ganhar mais, etc. E aí tem duas saídas: o Cruzeiro negociar, dar um aumento, acalmar a fera, ou então o Cruzeiro vender o jogador. Então o Flamengo jogou a proposta e deixou lá. Ela não deve ser retirada, pelo menos a priori vai ficar lá. Então o Cruzeiro ele pode mudar de ideia amanhã em função até do desejo do jogador ou não, tá? Então, essa é a estratégia do Flamengo para essa questão do Caio Jorge, tá? O Flamengo entende que atletas com menos de 26 anos de idade, atacantes de alto nível na Europa, não custam menos de 30, 35, ou seja, mais do que o Caio Jorge custaria. Meio-campistas, 20, 25, daí para mais. E defensores, pelo menos 13 mil, 18 mil. Mas esses impostos que tornam a contratação ainda mais cara, tá? Então o Flamengo entende que dessa maneira ele tenta contratar um jogador aqui, claro, ele enfraqueceria um adversário importante que é o Cruzeiro, se fortaleceria e seria menos caro, não vou falar mais barato, porque barato não é caro, né? Menos caro do que contratando na Europa, tá? Então, essa é a posição do Flamengo com relação a isso. E o Flamengo entende que é cedo, porque a janela não vai terminar hoje.
Então é preciso esperar um pouco mais para que as coisas se definam ou não, seja lá de que maneira vai se definir, tá? Então, esse é o ponto. O Flamengo deixa a proposta, espera para ver o que vai acontecer. É claro que agora a tendência é que o staff do jogador procure o Cruzeiro e fale: olha, o jogador está valorizado, teve uma grande proposta, vamos discutir a condição dele aqui e tudo, ou o jogador quer ir. Enfim, a negociação ela pode ter sido encerrada por parte do Cruzeiro, mas a proposta está lá e o Flamengo vai aguardar. E se o Flamengo não tiver a oportunidade de contar com o Caio Jorge? Se o jogador ficar no Cruzeiro, o Cruzeiro não vai vender de jeito nenhum, acabou, fim de papo. Como vai ser? O Flamengo pode ficar sem um camisa 9, um novo camisa 9 para essa primeira metade da temporada? Sim. O Flamengo admite a possibilidade, entende que não seria o fim do mundo ficar sem o outro camisa 9, poderia se virar lá com o Pedro e com os jogadores que o substituem eventualmente, Bruno Henrique, Plata, como foi na reta final do Campeonato Brasileiro, tá? E o Flamengo entende que há um ano ele não tinha essa condição em relação às contratações, tá? Mas que às vezes é preciso ter paciência para poder mapear o mercado e contratar da maneira correta, né? E aí existem algumas situações, como por exemplo, aí eu que estou dizendo, né? Tudo que eu trouxe até agora foram informações que eu apurei junto a fontes do Flamengo. E agora eu vou acrescentar. Gente, o Tati Castellanos, que o Flamengo queria contratar, foi para o West Ham. O West Ham está muito perto de ser rebaixado. Vai jogar a segunda divisão ou vai ficar disponível no mercado para uma venda ou um empréstimo? E além de outros jogadores bons que podem ir para a segunda divisão, o Wolverhampton está virtualmente rebaixado. Com isso, André, João Gomes, Arias, esses caras também vão para a segunda divisão com o Wolverhampton. Ou ele vai negociar esses jogadores que são caros com outros clubes da Inglaterra, da Europa ou do Brasil. Não sabemos. Então, existem possibilidades muito grandes que vão surgir na janela do meio do ano, que é a grande janela ao final da temporada europeia, e que agora não existem. Então, é possível sim que se o Caio Jorge ficar no Cruzeiro, o Flamengo não faça nenhuma contratação nesse momento para o comando do ataque, nessa janela. É possível, tá? É possível. O Flamengo entende que é preciso ter paciência. Eu estou relatando aqui informações. Minha opinião. Eu acho a proposta do Caio Jorge ainda assim exagerada. Acho muito. Acho muito. E acho incrível o Cruzeiro recusar também. É uma doideira isso aí. É uma maluquice. Né? Mas o Flamengo tem musculatura para fazer esse investimento e está disposto a fazer. E a tese do Fabrício Kika do canal Mundo na Bola faz cada vez mais sentido. O Flamengo pressiona o Cruzeiro, vai ter que gastar mais dinheiro para ficar com o jogador para evitar uma certa insatisfação, porque ele foi destaque do campeonato, né? O Cruzeiro está trazendo o Gerson agora, ou seja, você tem dinheiro para trazer o Gerson. Como é que fica a situação do jogador que já se destacou na temporada passada? Vai ser valorizado, como se diz no futebol, vai pagar mais por ele? Força o Cruzeiro a gastar mais. Isso é uma estratégia que já se faz no futebol já há algum tempo. Lembrando que a partir desse ano entra o fair play financeiro, em 2027 em 2026, ok, em 2028 já começa a vigorar aquela regra que obriga os times a gastarem no máximo 80% daquilo que fatura com o futebol, ou seja, quem fatura 1 bilhão vai poder gastar 800 milhões com o futebol. Quem fatura 500 milhões, perdão, poderá gastar 400 com futebol. E em 2029, esse percentual cai para 70%. Se você fatura 1 bilhão, vai poder gastar 700 milhões com futebol. Se você fatura 500 milhões, vai gastar no máximo 350 milhões com futebol. O Gerson está custando 200 milhões, o Cruzeiro não fatura isso tudo. Né? Então, como vai ser? Aí os aportes do dono, do investidor ou do dono da SAF, seja o Cruzeiro ou qualquer outro, terão que ser ainda maiores para essa conta poder fechar. Então, isso também pode ser parte de uma estratégia do Flamengo para médio prazo, como já projetou numa ótima análise o Fabrício Kika do canal Mundo na Bola. Então, é isso, gente. É isso que a gente tem que ficar ligado. Mas o Flamengo não desistiu do Caio Jorge, vai deixar a proposta sobre a mesa e admite não contratar ninguém para o comando do ataque nessa janela e tentar no meio do ano. E a gente sabe que é assim, né? Por mais que eventualmente alguns dirigentes falem, não, vamos a janela mesmo no meio do ano, quando a janela internacional, o mercado de fato se movimenta, né? Agora é uma possibilidade de contratar jogadores aqui do Brasil. Eu acho que o Flamengo deveria olhar também para o mercado sul-americano, poderia, quem sabe, até tentar um centroavante para compor elenco que não seja tão caro, tá? Que possa compor elenco, talvez até um empréstimo, para que possa preencher essa lacuna e no meio do ano tentar trazer um cara de primeira linha, se porventura o Caio Jorge não for contratado. Agora, a minha opinião sobre os valores continua a mesma, mas é importante esse detalhe que eu ressaltei no começo do vídeo. Um jogador de 30 milhões aqui vai a 35, 36, se ele vem de fora, dependendo do país, das tarifas, da comissão. E aqui no Brasil, embora também tenha comissões, não fica tão caro, porque não tem tantos impostos que são inseridos em transações internacionais.
tá? Porque tem luva do jogador, tem comissão de agentes e intermediários que agem nas negociações internacionais, tem IOF, tem muita coisa que acaba entrando nesse tipo de negociação. Então o Flamengo entende que comprando um jogador no Brasil sai mais em conta do que lá fora sairia mais caro. Isso também é bem relevante nesse contexto. E também bem relevante é aproveitar a oportunidade que a Golqueja oferece com garrafa Urban, com copo Vibe, entre outros produtos licenciados dos principais clubes do Brasil e a linha também de volta às aulas, a linha escolar. Você pode acessar tudo no link do primeiro comentário fixado, o QR Code na tela, usando o cupom GOMAURO. Cupom GOMAURO Golqueja está conosco mais uma vez. Turma, então, live nesse domingo, depois de Flamengo e Portuguesa, jogo que abre a temporada do Flamengo. Flamengo com o time de garotos, sub-20, jogando o Campeonato Carioca nesse começo. E eu conto com a audiência de vocês depois da partida na live aqui do canal e também convido você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live, você participa e você pode faturar no bolão, tá? Você pode faturar no bolão. Pode mandar mensagens, superchats durante as lives da S1 Live sem pagar nada. Todo dia tem live às 11 da manhã. Isso sendo integrante do Clube de Vantagens. Ainda pode concorrer a uma camisa oficial do clube que você escolher, se você for o sorteado contemplado no sorteio das segundas-feiras no Na Área. O Na Área é segunda e sexta às 11 da manhã, eu participo, e às segundas tem sorteio. Então venha para o Clube de Vantagens da S1 Live e inscreva-se no canal. Todo dia tem live no canal S1 Live aqui no YouTube, a partir das 11 da manhã. Link no primeiro comentário fixado. E também você vai encontrar na descrição do vídeo o link para o canal de cortes. Lá você se inscreve, você apoia o nosso trabalho, porque vai receber as notificações dos melhores momentos das nossas lives no canal de cortes do youtube.com/MauroCésar, e também o link para o clube de membros, que é uma forma também de você apoiar o nosso trabalho, receber em primeira mão, antes dos demais vídeos como esse que você está assistindo agora, participar da live dos membros, ter sorteios também que estamos já planejando para esse ano de 2026, tem descontos em produtos, tem muita coisa legal, tá? Estamos tentando aí algumas novidades com alguns parceiros para tornar mais interessante ainda o Clube de Membros, que antes de qualquer outra coisa é a maneira de você apoiar o nosso trabalho, dar uma força para a gente. Então, venha para o Clube de Membros do canal. E também, no primeiro comentário fixado, tem um link para o meu blog no All Sport. Todo dia um novo texto sobre futebol, e nessa sexta-feira eu escrevo sobre o Mickey Johnston. Ele é líder de assistências no Campeonato Inglês da segunda divisão. Deu 9 passos para gols e fez 2 gols. Um jogador que gerou uma polêmica danada porque viria para o Flamengo e não veio aqui para o futebol brasileiro, mas que vive um bom momento lá jogando no West Brom, que está mal no campeonato, mas ele está bem, está jogando bem. O Mickey Johnston, aquele irlandês que o Flamengo quase contratou em 2025. É isso, pessoal. Então, aguardo vocês na live desse domingo, depois de Flamengo e Portuguesa. Valeu e saudações.